Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio. Eu sou Gustavo, sócio e host desse podcast. E no novembro, nada mais, nada menos, para a gente falar hoje sobre a saúde do homem, mas de uma maneira um pouco diferente. Para isso, a gente traz hoje o Dr. Felipe Pioner, ele que é urologista especialista em procedimentos minimamente invasivos da doença da próstata, e também a doutora Tati Andreasa, que é com a frase dela, né, médica apaixonada por colocar a vida na vida, né, que é especialista em endocrinologia. Obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, Gustavo. Então, vamos iniciar hoje o nosso bate-papo, né? E aí a gente vai fazer uma integração da saúde do homem como um todo, porque quando a gente fala sobre Novembro Azul, a gente acaba voltando sempre para o câncer de próstata, né? Mas vai muito mais além do que o câncer de próstata, né? Então, eu queria iniciar falando, abrindo para vocês o quão importante, né, é a saúde, é o cuidado da saúde do homem como um todo, né, e os reflexos que isso traz para o câncer de próstata em específico, quando a gente fala do Novembro Azul, Dr. Felipe. Vamos lá, então, Gustavo. É muito legal estar aqui, especialmente do lado da Tati. A Tati é uma super amiga aí de muitos anos, então é um prazer estar fazendo esse podcast contigo. O Novembro Azul começou com a ideia de cuidado com a próstata pelos altos números de incidência dessa patologia no público masculino. Com o passar dos anos, essas campanhas foram se tornando mais abrangentes, né? Não por uma redução de importância do câncer da próstata, mas sim porque se encontrou uma lacuna de atendimento médico na população masculina. O homem tem muito tabu, né? O homem tem uma vida médica muito diferente da mulher, né? A mulher começa com um ginecologista já a partir da primeira menstruação e segue com o ginecologista a vida inteira, né? Acompanhando ela. O homem acaba procurando urologista só quando ele tem algum problema ao longo da vida. Exatamente. Então, o Novembro Azul veio nessa ideia de ampliar a cultura masculina, né, para cuidar da sua saúde. Isso envolve questões metabólicas diretamente também, mas cuidar da saúde masculina de uma forma geral, né? Obviamente, o pano de fundo e a parte mais importante, a gente pode dizer, é o câncer de próstata, mas a saúde masculina como um todo. Perfeito. Doutora Tati, e abrindo também para o Dr. Felipe, que eu sei que o senhor tem uma especialização, o senhor fez uma especialização em emagrecimento, né, na parte de hormonal. Explica melhor para nós. Bom, vamos lá. Isso é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. Um dos temas que a gente tem uma relação muito imbricada em relação à endocrinologia é a obesidade masculina. A obesidade masculina está altamente associada com a queda de testosterona. E a queda de testosterona, por sua vez, associada a distúrbios sexuais e perda de capacidade física, perda de capacidade intelectual, né? Então, nesse sentido, até nós publicamos um estudo em 2021, né? Que foi a minha dissertação de mestrado, e que avaliava qual era o comportamento dos hormônios da função sexual masculina antes e após a cirurgia bariátrica, levando em consideração essa perda de peso significativa que a cirurgia bariátrica traz. E nesse estudo a gente encontrou que a testosterona sobe quase 3 vezes só pela perda de peso da cirurgia bariátrica. Assim como melhora a qualidade de vida sexual do homem, com melhores ereções e melhora a qualidade sexual. Então, isso é uma questão muito, muito, muito presente no dia a dia do consultório do urologista e que tem uma relação direta com o endocrinologista. Doutora Tati, eu queria trazer assim, o quão importante tu acha essa questão da obesidade e o feedback que tu tem, se é o mesmo esse tabu que acontece com o urologista, né? O urologista, eu acho que é a especialidade que envolve o homem, eu acho que é a que mais tem tabu, né? A gente tem vários tabus, e principalmente eu acho que aqui no Rio Grande do Sul que o gaúcho é meio barrista, né? Então é mais resistente. E tu encontra essa dificuldade também para tratamentos de homens com a obesidade, os outros focos que tu tem dentro do teu consultório? Sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o Felipe, amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito, é a pessoa que salvou a vida do meu pai com câncer de próstata também. Então, mas, assim, eu sempre digo que a obesidade, a inflamação, é o maior vilão da saúde hormonal masculina.
Então, quando a gente vai tratar o paciente com obesidade, a gente melhora a vida metabólica dele como um todo e a saúde hormonal, porque o que faz cair a testosterona é justamente essa resistência à insulina, a obesidade, a inflamação. E hoje a gente vê sempre assim, pacientes com obesidade, com comorbidades, eles têm 13 vezes mais chance de ter esse hipogonadismo funcional, que é essa queda da testosterona, do que um paciente com IMC normal e sem comorbidade. Eu sempre digo, não é a testosterona o vilão. O vilão é a obesidade, que modifica todo o meio. Então, quando a gente muda o paciente, trata a obesidade, faz mudança no estilo de vida, a gente está tratando até recidiva, né? Evitando que ele tenha recidiva de um câncer de próstata, por exemplo, se ele tratou. E até mesmo, se a gente trata a obesidade, ele tem menos chance de ter cânceres agressivos. Próstata. A gente tem que tratar o paciente. E o homem, é necessário ele olhar para a saúde dele. Isso é coragem. Diante do nosso machismo, pois o homem não pode, ele tem que ser forte, né? Como se fosse uma culpa. Não, quando ele se cuida, ele está cuidando dele e da família que ele ama também. Sim. A obesidade também, as pessoas acabam... Eu tenho o prazer de acompanhar o Dr. Felipe, né, em diversos procedimentos minimamente invasivos que ele faz, tanto cirurgia robótica quanto cirurgia de Holep, né, para hiperplasia de próstata. E eu percebo, eu que sou leigo, né, eu já percebo o quão difícil é ele intervir num paciente que é obeso, né, e um paciente que não tem obesidade, né. Então, a obesidade vai muito mais além do que uma consequência de uma doença, né. Ela dificulta até o tratamento, né. Sem dúvida. A obesidade, por si só, é uma doença que traz diversas doenças atrás dela, de reboque, mas nessa questão cirúrgica, sem dúvida. Desfechos cirúrgicos, começar pelo posicionamento do paciente. Uma coisa é tu posicionar o paciente para uma cirurgia de um paciente que é eutrófico, outra coisa é um paciente que é obeso, né? Então, há riscos de tromboembolismo pulmonar aumentado, uma pior cicatrização depois, mais risco de sangramento no transoperatório. Então, a população obesa ela é mais difícil, inclusive, de ser tratada, né? Então, a gente sempre reforça essa questão com os pacientes, que além de tu estar prevenindo doenças, né, como diabetes, hipertensão e essas questões que nós vamos conversar hoje, inclusive durante o tratamento é muito mais difícil. Tu vai tratar um câncer estando obeso, é muito mais difícil, né? Sim. Quem cicatriza é o paciente. Sim, né? claro. Quando a gente vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, se o paciente estiver bem metabolicamente desinflamado, ele vai cicatrizar melhor, ele vai ter menos complicações e até mesmo o rastreio se torna mais fácil. E alguns pacientes a gente tem dificuldade de fazer até exames de imagem, porque dependendo o grau, o peso dele, a gente não tem o tomógrafo, o PET scan disponível. Então, é só em alguns centros. Isso tudo dificulta chegar no tratamento também. E existe algum estudo ou estudos que comprovam o aumento de doenças da próstata em relação à obesidade, assim como diversas outras patologias de câncer? Sim, a obesidade já está associada com diversos cânceres, inclusive. O câncer de cólon é o mais claro de obesidade, a mama. E na próstata também. Os principais fatores de risco para câncer de próstata, e aqui entra na questão do Novembro Azul também, são fatores genéticos, o histórico familiar, a etnia, a raça de pele negra tem mais chances de ter câncer de próstata e mais cânceres de alto risco, mais agressivos, e a idade. Então, são fatores de risco que não são modificáveis, são da nossa genética. Tá? Mas a obesidade é sim um fator de risco, e esse sim um fator de risco modificável. Entendi. Por favor. Tá. Não, eu digo, a obesidade, o que ela faz? Ela faz um meio de cultura para a gente proliferar. Hoje, a gente sabe, 13 tipos de câncer estão ligados à obesidade, mais de 200 doenças. Quando a gente tem uma resistência à insulina, que os pacientes com obesidade, pré-diabetes, diabetes têm, eles aumentam o que a gente chama de IGF-1, é um fator de crescimento da insulina, que propicia toda essa parte para diminuir a apoptose dentro lá da próstata, para a morte celular, vai aumentar a metilação do DNA. Então, a gente tem uma alteração, um ambiente que já fica propício para tu desencadear esses fatores genéticos. Tu já tem os teus fatores que não são modificáveis, mas a partir do momento que tu tem a obesidade, tu vai deixar essa genética... Um meio favorável, né? Tu faz o meio favorável botar. Então, é um meio modificável não só do câncer de próstata, mas para quem teve câncer de próstata também, para não ter a recidiva. Sim. A gente vê, né, hoje uma romantização da obesidade, né? Até
esses dias também veio que é a desumanização. Eu sempre digo, nossa, isso é desumano com o paciente, essa romantização. Teve um outro convidado também, que é endocrinologista, também, o Dr. Fernando Gershman, e ele comentou, né, que ninguém romantiza fumar, né? Ninguém fala, fumar é tudo ok. Tá tudo certo tu fumar, é bonito tu fumar, né? E a obesidade também é uma doença que traz diversas outras patologias, assim como fumar, né? E ninguém romantiza o fumar, né? Então, essa romantização complica muito, né? Essa questão do tratamento da obesidade como uma doença, né? Então, hoje, a segunda causa maior, né, de cânceres é a obesidade. A primeira é o tabagismo. Sim. Mas, então, quando a gente vai falar de doença crônica, a obesidade, ela tem eu acho que a tríade das patologias, eu acho que é o fumar, né, o tabaco, a obesidade e o etilismo, né? Então, aproveitando, né, doutor, agora falando que a gente está falando da saúde do homem como um todo, né, no Novembro Azul, não só o câncer de próstata. Queria que tu explicasse de uma forma bem clara para a gente entender, né, a diferença da hiperplasia de próstata e o câncer de próstata. E se aquele homem que recebeu o diagnóstico da hiperplasia, ele deve ficar tão preocupado se ele recebesse o diagnóstico de câncer de próstata? Essa pergunta é boa porque é uma confusão bem comum no consultório. Quando se fala em próstata, para todo homem, se pensa em câncer. Na verdade, a patologia mais frequente da próstata, que quase todo homem vai ter, é a hiperplasia prostática benigna. Que é o crescimento da próstata. Que é o crescimento benigno da próstata. Essa é uma patologia que gera jato fraco, idas à noite ao banheiro, sensação de esvaziamento incompleto, urgência miccional. Isso é hiperplasia de próstata. Isso é tratado com um medicamento, eventualmente com uma cirurgia como o HOLEP, como tu citaste. O câncer de próstata é uma outra patologia, tá? Que não está associada à hiperplasia, ou seja, aquele paciente que tem hiperplasia de próstata não irá desenvolver um câncer de próstata por conta da hiperplasia. Ele pode desenvolver outras complicações, né? Mas não câncer de próstata, né? O câncer de próstata é uma patologia específica da próstata, também na mesma glândula, tá? Mas que normalmente não cursa com sintomas, tá? E por isso essas campanhas de conscientização como o Novembro Azul são importantes, porque trazem o paciente para o urologista e nos dão a oportunidade de fazer exame de rastreio, principalmente o exame de PSA e o exame de toque retal, para que a gente possa identificar os pacientes com maior risco, a partir desses fatores de risco que nós acabamos de conversar e do resultado desses exames. E esses pacientes que têm a partir dessa triagem que tem um risco maior, nós partirmos para exames mais elaborados, como ressonância magnética da próstata, biópsia de próstata, eventualmente, até chegar num diagnóstico de câncer, se for o caso. Entendi. Então, aproveitando agora, a gente entrou na doença, né, específica da próstata, eu queria entender, doutor, primeiramente, por exemplo, o quão importante é um paciente iniciar o rastreio, né? Há pessoas que nem o senhor já comentaste, pele negra, ele tem que começar o rastreio antes. O paciente que tem um histórico familiar também, o quão antes ele tem que começar, ou se é um padrão, né? Como que funciona essa questão do rastreio do câncer de próstata? Hoje em dia, os conceitos mudaram um pouco em relação ao que se sentia antigamente. A resposta para essa pergunta é individualização. Cada paciente vai ter seu risco. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que a recomendação das sociedades europeia, americana, brasileira de urologia, elas são de orientar o paciente a partir dos 45 anos, quando há histórico familiar, né, ou fatores de risco aumentado, para procurar uma consulta com o urologista para discutir sobre o assunto, e o público geral, que não tem fatores de risco, a partir dos 50 anos. Então, é a partir desse ponto que a gente traz o paciente para o consultório, tá? E discute os benefícios e os exames e traça um plano individualizado de cada paciente, baseado nesses fatores de risco. Perfeito. Agora, a gente falou do rastreio, né, doutor? A gente já conversou nisso em outros podcasts, mas essa pergunta acabou não surgindo, né? Existe um fator genético também bastante importante quando a mãe, né, tem câncer de mama e o pai, né, tem câncer de próstata. O exame de rastreio é do BRCA. Explica para nós um pouco melhor sobre esse rastreio e se ele é tão importante com os outros históricos. Joia. Sim, hoje em dia a medicina, no sentido do câncer de próstata,
tanto na questão diagnóstica quanto na questão de tratamento e prevenção, avançou muito nos últimos anos. Tá? Então, hoje em dia, nós temos disponíveis testes genéticos que identificam mutações gênicas. No caso da relação do câncer de próstata e de mama, o principal gene é o BRCA1 e 2, especialmente o BRCA2, que aumenta a chance de câncer de próstata mais cedo, né, e de cânceres mais agressivos. Então, a gente sempre pesquisa na consulta se o paciente teve câncer de próstata na família e câncer de mama na família, que pode identificar algum paciente com uma mutação genética, sim. Perfeito. Agora que a gente está falando de exames, né, doutora Tati? No outro episódio que tu já participou conosco, tu comentaste, né, sobre os exames e tudo mais, e do trabalho multidisciplinar, né, com outras especialidades. Eu queria saber se tu já recebeu, né, algum diagnóstico, porque tu pede, com certeza, dentro do teu consultório, tu pede diversos tipos de exame, né, para o teu paciente. Tu já, por uma investigação de uma saúde geral do homem, tu acabou ajudando o paciente a descobrir algum câncer de próstata, algum problema de próstata? Com certeza, isso, infelizmente, é mais rotineiro do que a gente imagina, porque muitas vezes as pessoas vão fazer exames básicos e as pessoas esquecem de botar um exame que é tão básico que nem o PSA. Então, às vezes, vai fazer uma ecografia abdominal e de vias urinárias, às vezes já pode aparecer também, mas de próstata, às vezes, tu pega um PSA que antes estava baixinho, tu compara naquele histórico que coloca, e aí subiu mesmo pouco. Na semana passada, de um que ele sempre teve um PSA de 1,02, do nada ele estava com 2,4. Não tinha feito nada, não tinha alterado nada, as condições de que podem alterar o PSA antes do exame. Caminhei para o URA. E estava com câncer, mesmo um aumento pouco, mas assim, foi gritante de só ver. Se eu não tivesse pedido, não teria rastreado, ele não vai ter sintomas. E ele não foi procurar por isso, ele foi até procurar por... O câncer de próstata é bastante assintomático, né? Exato. O câncer de próstata, esse é um dos grandes problemas, porque o homem espera sintomas eventuais para procurar ajuda. E ele, no caso quando do câncer tem de próstata, sintoma... ele vai ter. Quando ele tiver sintomas de câncer de próstata, isso geralmente sinaliza metástase ósseas e uma doença mais avançada, né? Sim. Então, o homem não pode aguardar os sintomas. Esse é o recado no sentido do câncer de próstata, né? Deixa eu fazer uma pergunta também e deixar aberto para a doutora Tati, se ela quiser complementar. Como que é a evolução, doutor, voltado direto para o câncer de próstata, né? Como que é a evolução, se tem um padrão de evolução do exame? Primeiro é feito o exame de PSA, depois é feito o exame de toque, porque eu acho que o senhor pode passar essa experiência para nós. Eu acho que o grande tabu do homem para investigar o câncer de próstata, acho que é o toque, né? O exame de toque. Então, como que é a evolução e como que foi a evolução dos exames, os exames para a investigação do câncer de próstata? E eu também queria saber, só para concluir a minha pergunta, se aquele paciente que recebeu um PSA elevado, né, aquilo já é uma preocupação por um câncer de próstata, ou ele pode estar com outro problema, por exemplo, sei lá, uma prostatite, entendeu? Perfeito. Antigamente, os dois exames quase únicos que nós tínhamos eram PSA e exame de toque retal. Né? E aí já se evoluía para uma biópsia prostática. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito, né? Já desde os testes genéticos que nós comentamos. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que traz dados muito precisos, né? E nos ajudam muito nessa questão de definição diagnóstica. Então, hoje em dia, as principais ferramentas são essas, a ressonância magnética multiparamétrica. Aí, a partir disso, quando o paciente tem a ressonância alterada junto com o PSA, a gente parte normalmente para uma biópsia prostática. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta nova que chama-se biópsia prostática por fusão de imagem, que é uma biópsia muito mais eficaz e muito mais precisa, certeira em relação ao que a gente faz. E ela é invasiva? Como é que funciona? Ela é um procedimento invasivo, sim, porque toda biópsia é um procedimento invasivo, mas ela é um procedimento que hoje em dia é muito pouco invasivo, né? Ela envolve, ela pode ser feita transperineal. Ou seja, essa que até a gente comentou de falar, eu acho que o Dr. Enio faz, né? Isso, é essa. Exato. Ela é uma biópsia que pode ser feita através do períneo, que é aquela pele embaixo do saco. Então, a gente coloca uma agulha exatamente onde tem um nódulo que a ressonância indicou e nos dá uma precisão diagnóstica muito maior. Mas é um procedimento de 1 hora, tá? Paciente ambulatorial, um procedimento ambulatorial,
em poucos dias a gente tem um diagnóstico, o paciente tem poucos efeitos adversos, não é nada que Deve baixar muito a taxa de infecção também, né? Exato. O fato de fazer a biópsia perineal reduz bastante a chance de infecção urinária, que é uma questão que pode acontecer depois da biópsia, sim. Mas acho que o grande recado é esse. As ferramentas diagnósticas estão evoluindo muito, muito rápido, e hoje em dia a gente tem ferramentas incríveis, assim como no tratamento. Acho que a gente vai falar um pouquinho de tratamento depois. Assim como no tratamento tem evoluído muito nesse sentido. Sim. E aí, sobre o exame, né, doutor? Então, só o PSA não basta. Então, se ele der alterado, não quer dizer que seja um câncer de próstata, ele vai ir atrás de outras investigações. Perfeito. Quanto maior o PSA, maior a chance de ter câncer de próstata. Isso é estatístico e matemático. Tá? Mas não é verdade de que um PSA alterado seja sinônimo de câncer de próstata. Entendi. Tá? Então, existem outras situações, como a prostatite, infecções urinárias, hiperplasia de próstata, que podem... A hiperplasia também altera. Hiperplasia também altera, que podem alterar o PSA. Então, isso tem que ser avaliado, novamente, de forma individual. E hoje em dia, com exames adicionais, como a ressonância magnética, isso nos dá um percentual de certeza muito alto. Entendi. Então, doutor, agora, só para concluir a questão dos exames, né? A gente entendeu que o PSA não basta, né? E aí a doutora Tati comentaste também, mesmo ele não bastando, o quão importante ele é, né? Que tu pode acabar tendo um diagnóstico precoce e conseguir tratar a patologia um quanto mais cedo, e acho que todas as patologias, quanto mais cedo for tratada, melhor, né? Então, sobre a questão do PSA, né? Aproveitar que a gente está falando. A gente, inclusive, relatos próximos, né, meus, após a cirurgia de próstata, né? As pessoas acabam recebendo uma oscilação do PSA. Depois que ele fez o tratamento do câncer de próstata com a cirurgia robótica, enfim, qualquer um outro tipo, ou até da hiperplasia, como que funciona o PSA? Ele é para zerar? Como que funciona? Ou, de novo, cada caso é um caso? Vamos lá. De uma forma geral, lógico, isso é um assunto complexo, mas de uma forma geral, o paciente, depois do tratamento para câncer de próstata, quando tem intenção curativa, o objetivo é que o PSA zere. Ele vai para 0,00 alguma coisa. Cada kit de laboratório tem um número mínimo, mas ele vai para o valor mínimo de detecção. Tá? Então, esse é o objetivo de por exemplo, pós-prostatectomia robótica, que o PSA fica zerado, fica 0,00 alguma coisa. Esse é o objetivo. E que se permaneça dessa forma o resto da vida. Na hiperplasia de próstata, não. Porque como a gente não retira toda a glândula, sobra tecido prostático. E o PSA é uma proteína que é produzida pela célula prostática. Então, mesmo nós retirando grande quantidade de tecido prostático, como a gente faz no roller, por exemplo, o PSA cai muito, mas ele não zera igual na prostatectomia radical. Na cirurgia do câncer, na prostatectomia radical, nós retiramos toda a glândula. No roller, por exemplo, o tratamento cirúrgico de hiperplasia, se retira só uma parte da glândula, a parte interna obstrutiva da glândula. Como nem o senhor explica lá no Instagram, que é como se fosse tirar os gomos de uma laranja, né? Exato. Então, o paciente que fez a cirurgia da hiperplasia vai ter uma redução significativa do PSA, mas o PSA não zera, e esse paciente tem que continuar fazendo exame de PSA ao longo da vida, porque, em tese, ele pode desenvolver um câncer de próstata no futuro. Sim, perfeito. Eu até, esses dias eu acompanhei uma cirurgia que o paciente tinha feito uma cirurgia de roll-up e aí depois ele teve um câncer de próstata, mas não tem, deixar bem claro, que o senhor já comentou também, né? Mas se o pessoal pegar esse corte, a doença da hiperplasia, do crescimento da próstata, não tem nada a ver com o câncer de próstata, né? Então, voltando, né, para a saúde do homem como um geral, queria saber de vocês dois, né? A relação que vocês encontram no consultório com a obesidade, resistência da insulina e a queda da testosterona. Isso é totalmente, como eu falei anteriormente ali, não é a testosterona o vilão. Quem é o vilão é a obesidade. Então, Sim. O paciente com obesidade, ele tem uma redução da testosterona, ele vai ter uma aromatase maior de testosterona em estradiol, ele tem uma diminuição do que a gente chama da proteína ligadora dos hormônios sexuais, que é a SHBG. Então, ele fica com o transporte desequilibrado e a entrega também, e até as sinalizações dos hormônios. E isso se dá através dessa insulina, a inflamação, a esteatose hepática. Tudo isso vai alterando faz a testosterona no homem cair. Então, não é simplesmente a gente ir lá e dar testosterona, fazer uma reposição. A gente tem que mudar ele metabolicamente. Quando a gente melhora o paciente metabolicamente e trata a obesidade,
a testosterona sobe. Hoje, até as mesmas canetinhas, que nem o Mounjaro, a gente vê um aumento da testosterona. Então, claro, dependendo do nível, tem que se fazer a reposição hormonal, né, fazer o tratamento em conjunto, mas o paciente inflamado, obeso, não adianta a gente só repor uma testosterona, que não é isso que vai fazer a testosterona dele subir. A gente precisa melhorar ele por dentro. Eu digo, ajustar a casa, que aí sim. E para a saúde hormonal do homem, a gente tem que olhar para a obesidade e para a inflamação. Se a gente olha para essa parte, aí sim a gente está cuidando do homem como um todo, porque a saúde hormonal é muito importante para um homem. É o que traz a vitalidade, a virilidade. Uma alteração no sono, uma noite de sono mal dormida, já tem alteração da tua testo matinal. Então, uma vida desregrada, com sono ruim, causa um efeito catastrófico também na testo. O estresse, hábitos de vida, isso tudo influencia o nosso testo. Sim. Doutor, aproveitar do teu mestrado, né, aproveitar esse gancho da testo, eu queria entender, porque agora a gente tem também o uso meio desenfreado, né, da testosterona, até por laboratórios undergrounds, né? Então, eu queria saber, doutor, se existe alguma correlação do câncer de próstata e o uso de testosterona sem indicação. Não. A testosterona não causa câncer de próstata. Uhum. O que acontece? A glândula prostática é uma glândula estimulada pela testosterona. Tá? Uhum. E por isso que ela cresce ao longo da nossa vida. A hiperplasia prostática, essa sim é causada pela testosterona, porque a glândula prostática ela é estimulada pela ação da testosterona ao longo da vida. Então, toda a glândula prostática vai ser maior ao longo da vida. Então, assim como o nosso folículo capilar, a glândula prostática ela é estimulada pela ação da testosterona e pelos metabólitos da testosterona, por isso que cada homem vai ter menos cabelo ao longo do envelhecimento comparado a ele mesmo, e cada homem vai ter sua próstata maior comparado a ele mesmo ao longo do envelhecimento. Uhum. E vão variar conforme fatores genéticos, determinações genéticas e algumas disposicionais, que isso vai modificar. Então, a glândula prostática, sim, é afetada pela testosterona. No entanto, não é a testosterona diretamente, ela não causa câncer de próstata. Entendi. Não, isso não acontece. Perfeito. Até níveis reduzidos podem, dependendo assim, estimular, né? Sim. Falando, né, de novo, só para concluir a questão da testosterona, né? Queria que vocês deixassem daí um alerta, né, só para a gente concluir o quão perigoso, né, e as consequências do uso da testosterona sem uma indicação. Então, hoje, assim, as pessoas que fazem abuso, né, dos anabolizantes, usando testosterona de forma errada. Às vezes eu pego pacientes que vêm ali com uma testosterona de 2.800, 500. Nossa, isso assim, o coração dele, o que a gente tem de alteração da microarquitetura cardíaca, mesmo a gente parando o uso do anabolizante, é irreversível. Então, tu não mexe só no eixo. Caminho sem volta. Um caminho sem volta. Tu não mexe só na próstata, tu mexe em todo o eixo, hipotálamo, hipófise, gônada. Eu tenho um paciente de 28 anos, ele fez um ciclo, nossa, ele evoluiu com PAN, hipopituitarismo, quase morreu, inclusive quase perdeu a visão, porque teve até hipertensão intracraniana. Foi 3 meses. Então, as pessoas hoje estão botando a sua saúde em risco para ter um ganho estético que, além mesmo da saúde masculina, a virilidade dele se vai. Porque o paciente, ele não aumenta a virilidade. Do homem, ao contrário, né? Em doses suprafisiológicas, em doses de anabolizante, o homem, eu brinco no consultório e digo assim, tu deixa de ser mais homem. E, ao mesmo tempo, tu só vai aumentando o teu músculo, mas tu tem rompimento ligamentar, tu faz muito mais lesões visíveis fora, mas dentro do teu corpo, as lesões que tu nem está vendo, elas vão te acarretar para o resto da vida. Então, não, assim, é uma bomba. Hormônios é necessário quando indicado, em dose correta, com acompanhamento, sempre, né, assim, sempre, né, o tratamento junto com o urologista, até para a gente definir qual é o melhor tratamento. Nem sempre vai ser testo. A gente vai ter que usar outras medicações para desbloquear o eixo, que a gente fala. Eu acho que essa questão do paciente hipogonádico, que é o paciente com testosterona baixa, pegando um gancho da pergunta anterior da Tati, é fundamental que o paciente entenda que existem formas naturais de aumentar a testosterona. Só que o homem, por uma questão cultural, busca sempre uma solução fácil, o homem rápida, e o ser humano não como um todo. Fácil. É sempre a bala de prata, né? Sempre que vai solucionar tudo. E barata. Né? E, naturalmente, o homem dormindo bem, mais de 7 horas por noite,
evitando a obesidade, evitando o estresse, ou reduzindo o estresse e treinando, vai aumentar a testosterona naturalmente. Exercício então, muitas de força vezes aumenta a testo. Exatamente. E músculo. Inclusive durante a própria musculação. Então, a recomendação, e eu tento sempre passar isso para os meus pacientes, faça tudo o que for possível para não precisar usar a medicação. Até porque a partir do momento que a gente começa a repor testosterona no homem, esse homem que precisa, de fato, de testosterona, muitas vezes essa reposição vai ser para o resto da vida dele. Sim. Né? Então, às vezes, a gente pega paciente com 50 anos, 50 e poucos anos, que tem décadas pela frente, diz, vou começar a passar a reposição disso para o senhor. Mas o senhor tem que estar ciente que o senhor pode precisar disso a vida toda. Né? Então, é muito mais fácil a gente tratar a causa base. E aqui está a Tati, que é especialista nisso para poder falar, que é tratar a obesidade, resolver a obesidade, para esse paciente não precisar usar a testosterona. E nós conseguimos resolver isso da grande maioria dos pacientes. Sim. E tem outras consequências também. Durante o uso da testosterona exógena, o paciente fica incapaz de reproduzir, né, doutor? Explica para nós. Eu costumo comparar o testículo a uma fábrica para meus pacientes, para eles entenderem. Tá? O testículo é uma fábrica com 2 linhas de montagem. Uma parte monta espermatozoides, uma parte monta testosterona. Quando a gente responsável é o testículo pela testosterona. Exatamente. Quando a gente injeta testosterona no músculo ou em gel, seja a forma que for de reposição, o testículo entende que ele para de trabalhar. Então, é como se o chefe da fábrica chegasse ali e desse férias para os funcionários. Parou todo mundo. Parou, vou fechar as portas. E aí o testículo, com o tempo, vai atrofiando. Né? Então, quem usa que anabolizante... é o hipogonadismo. Quando o paciente usa de forma sem acompanhamento, por exemplo, ele vai desenvolver uma esterilidade imediata. Todos os pacientes que fizerem reposição de testosterona vão desenvolver. Porque ele tá avisando o testículo dele que ele não precisa produzir testosterona. Só que nessa mesma fábrica ele produz espermatozoide. Não tem como fechar parcialmente. Exato. Não tem como. Então, vai entrar todos os funcionários de férias. Sim. E aí ele vai ficar estéril logo em seguida e sem produção natural de testosterona. Então, se ele fizer isso sem acompanhamento médico, eu recebo vários pacientes que acabam usando o anabolizante e dizem, não sabia que eu ia ficar estéril, doutor. Eu digo, pois é, tu pode já estar estéril. E demora, muitas doutor? vezes isso... Não. Para retomar. Nem sempre a gente consegue retomar. Esse é o grande problema. Esse é o ponto, porque tu consegue muitas vezes reabilitar o eixo e fazer o testículo voltar a funcionar, mas às vezes tu perdeu qualidade testicular e se o paciente não tinha uma reserva testicular boa, ele vai ficar infértil, mesmo às vezes com ciclos não longos de anabolizante. Então isso tem que ser conversado muito bem com o médico e não só passado colocado da academia de vou começar a usar anabolizante, que é o que acaba acontecendo. Botar todas as consequências na mesa, né? E ver o custo-benefício, né? Agora, voltando para o câncer de próstata, né, doutor? Eu queria que tu explicasse para nós como que foi a evolução dos tratamentos para o câncer de próstata, né? Até chegar hoje no padrão ouro, que eu comentei que eu tenho o prazer de acompanhar em, acho que, dezenas, né, de cirurgias robóticas. Até chegar a esse padrão, como que foi a evolução dos tratamentos para o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é uma doença heterogênea, tá? Desde doenças menos agressivas a mais agressivas, né? De diagnóstico em fase inicial, fase intermediária ou fase avançada, que tem várias formas de tratamento. Talvez a maior evolução recente do câncer de próstata foi a cirurgia robótica. Tá? A cirurgia robótica, ela avançou a partir do que nós fazíamos de forma cirurgia convencional com corte, cirurgia laparoscópica com cortes pequenos, até o advento das plataformas robóticas, onde hoje a gente faz a cirurgia ao lado do paciente, num console, onde a gente tem uma interface, esse console faz uma interface do cirurgião com o paciente, tá? Eu não fico em contato... O robô não opera sozinho. O robô não opera sozinho e o cirurgião não fica em contato direto com o paciente, a gente fica ao lado do paciente, mas o que fica dentro do paciente, a gente faz 6 pequenos furinhos na barriga do paciente e entram as pinças do robô, são pequenas pinças, e através da movimentação do cirurgião no console, os braços robóticos, eles não têm nenhuma função autônoma, eles reproduzem os movimentos. O que a gente ganhou com isso? Basicamente, precisão. Então, hoje em dia, a gente é muito mais preciso e isso gera menor sangramento, menos dor, menor tempo de internação, recuperação da função urinária e da função sexual muito mais rápida do que se tinha antigamente e um controle oncológico ótimo. Então, hoje a gente faz um procedimento que é praticamente ambulatorial. Né? A gente opera o paciente num dia, dá alta no outro.
né? Eu operei uma cirurgia robótica de câncer de próstata ontem à noite. Tá? Hoje, 10 da manhã, eu estava dando alta para o paciente. O paciente não ficou 18 horas no hospital. Tá? Então, coisa que era impossível com os outros procedimentos. Coisa que antigamente a gente não conseguia. Então, o procedimento não é mágico. Eu costumo dizer para meus pacientes, é uma cirurgia de grande porte. Tá? Tem os riscos inerentes a isso. Deve ser bem indicada. Não é para todos os pacientes. Tá? Mas, em relação ao que nós tínhamos antigamente, hoje em dia nós estamos num outro patamar de tratamento. Entendi. E a cirurgia robótica, doutor, ela é só indicada para o câncer de próstata ou a hiperplasia de próstata também pode ser tratada pelo câncer pelo robô, desculpa? Pode. A plataforma robótica, ela é aplicada em várias cirurgias, inclusive não urológicas. A cirurgia mais utilizada e que mostrou mais benefícios é para câncer de próstata, na prostatectomia radical, sem dúvida. Mas sim, é possível usar a plataforma robótica na hiperplasia de próstata também, assim como em cirurgias não prostáticas, como cirurgias renais, a gente faz tumores de rim por cirurgia robótica, por exemplo, e cirurgias não urológicas, cirurgias ginecológicas, cirurgia bariátrica, se faz de diversas áreas, inclusive na plataforma robótica. E hoje em dia chegaram outras plataformas robóticas no Brasil, a gente está num momento, inclusive, interessante disso, que chegaram outras plataformas. A concorrência sempre melhora o mercado, né? Exatamente, que vai ampliar cada vez mais o acesso, né? E cada vez mais vai se ouvir falar em cirurgia robótica, porque os benefícios são muito claros em relação aos métodos convencionais. Para o pessoal entender, doutor, quando o senhor está no console ali onde tu controla o robô, tu enxerga como se a tua visão, a tua cabeça, o teu rosto estivesse dentro do abdômen do paciente, como que funciona? O sistema robótico ele tem um sistema óptico muito potente, né, com 2 óticas que produzem uma visão em 3 dimensões, tá, muito aproximada. Então, a gente tem uma qualidade de visão que a gente nunca teve antes, nem na cirurgia aberta e nem na cirurgia laparoscópica. E a gente opera com uma proximidade muito grande dos tecidos, que a gente também não fazia isso antes. E isso gera essa precisão que eu comentei antes. Então, é como se nós estivéssemos, de fato, com nossos 2 olhos dentro do abdômen do paciente, numa área muito perto da próstata, que isso seria antigamente muito ampliado, possível, né? Então, isso nos dá essa precisão e isso gera essa melhora dos resultados. Entendi. Doutor, agora o que a gente está falando no câncer de próstata, né? Evoluiu, né? Ele foi lá, fez o exame de toque, fez a biópsia. Foi diagnóstico com câncer de próstata e chegou lá o exame e o paciente abriu o exame em casa e olhou lá, estou com Gleason X ou Y. Explica para nós o que é a escala de Gleason, né? E como que ela funciona. A escala de Gleason é uma escala que avalia a gravidade dos cânceres de próstata. Ela está presente em todas as biópsias patológicas e nos resultados da patologia da cirurgia. Então, todo paciente que teve câncer pode olhar isso. Ela avalia, ela é graduada de grau 6 a grau 10. O grau 6 é o tumor menos agressivo, que tem baixo risco de progressão. E os scores mais altos, progressivamente, vão subindo até o grau 10. Esse é um dos principais indicadores que nos ajudam a determinar qual o melhor tratamento para o paciente. Né? Então, nós sabemos que pacientes com Gleason baixo, com Gleason 6, por exemplo, com pouca doença, muitas vezes a gente até não opera esses pacientes, não faz radioterapia nesses pacientes e consegue fazer uma modalidade de tratamento que a gente chama Active Surveillance, onde nós acompanhamos esse paciente com exames seriados de forma extremamente segura, porque é uma doença de pouca agressividade. Entendi. Então, por isso que o tratamento do câncer de próstata hoje ele é completamente individualizado, baseado nas comorbidades do paciente, na idade do paciente, nos desejos do paciente e em fatores intrínsecos da doença, como o Gleason. Sim, até agora o senhor comentou da idade e da comorbidade, né? Agora eu acho que faz uns 4, 5 meses o Biden foi diagnosticado com câncer de próstata com Gleason 9, né? E não optaram pela idade dele, a comorbidade, de operar ele, né? Por causa dos riscos. Mas agora tu comentaste, né, doutor, da precisão que a cirurgia robótica trouxe, né, para vocês. Ela amplifica, né? Ela não opera pelo médico, né? Mas ela amplifica vamos dizer, o dom do médico, né, de operar. Eu queria entender como tu já teve, né? Tu viu a evolução, né? Tu acompanhou essa evolução e com certeza na época da residência ainda tu deve ter operado bastante ainda com laparoscopia, né? E de repente até com a cirurgia aberta, porque não é todo o centro, né, que tem o robô à disposição. Eu queria saber, assim, depois dos casos, né, que tu operou, assim, o quão diferente, né, foi os resultados na questão na questão da miccional e na questão de cura da doença e também na questão da impotência sexual.
É bem clara essa evolução, né? A cirurgia aberta, que era a cirurgia convencional, eu sou de uma geração de cirurgião que acabou aprendendo a operar das 3 formas, cirurgia aberta, convencional, cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica. Isso é importante, né? A gente acaba ganhando uma experiência de uma amplitude grande de experiência nas técnicas cirúrgicas, mas a principal diferença que a gente tem na cirurgia aberta, o paciente tinha mais dor, tinha mais sangramento, ele ficava internado, em geral, 2, às vezes 3 dias. O tempo de sonda, que o paciente fica com uma sonda urinária ao final da cirurgia, normalmente era mais longo na cirurgia aberta, às vezes passava de 10 dias. E com a cirurgia robótica hoje, tudo se encurta, e isso representa em qualidade de vida do paciente, principalmente a recuperação da continência urinária, que é um calcanhar de Aquiles muito grande nessas cirurgias urológicas e é o que mais atrapalha a qualidade de vida do paciente. Então, um retorno da continência urinária muito mais rápido do que se tinha antigamente, normalmente imediato, logo depois que se retira a sonda. E na questão sexual também, uma possibilidade de recuperação da vida sexual, inclusive com uma recuperação muito mais rápida do que se fazia antigamente, né? Então, sim, existe uma reabilitação tanto da parte urinária quanto sexual depois da cirurgia radical da próstata, mas que se encurtou muito com as técnicas atuais. Entendi. Então, encaminhando para o final, eu queria saber de ti, doutora Tati, aproveitando o Novembro Azul, para o homem, para a saúde do homem, né? O contexto da saúde do homem, o que é colocar a vida na vida? Então, o homem colocar a vida na vida, ele voltar a se cuidar, a se olhar, ter tempo para si na sua agenda e treinar, voltar a se alimentar bem. Se ele tiver uma obesidade, um sobrepeso, se permitir a tratar, né? Acompanhar com uma equipe, acompanhar regularmente com um urologista, que nem o ginecologista é da mulher, o urologista é do homem. Colocar a vida na vida é a gente poder restaurar o nosso sono, restaurar a nossa qualidade, voltar a viver e ficar melhor a cada ano. A gente poder chegar lá com seus 60, 70 anos, continuando bem, com vitalidade, virilidade. Então, o homem precisa... Ontem eu atendi um paciente que, assim, me emocionou, 73 anos, e ele disse, nossa, eu tive que vencer o meu preconceito para hoje estar aqui, porque eu quero ficar melhor, né? Ele queria emagrecer e ele disse, agora estou fazendo procedimento. Marquei, sabe, com a minha colega de consultório. Então, pensa, para ele com 73 anos, ele teve que esperar para vencer o preconceito dele mesmo, do machismo, que ele poderia se preocupar. Porque o homem também, a estética, eu sempre digo, a estética traz saúde. E o homem voltar a olhar para ele, se permitir que ele não precisa levar o mundo sozinho, carregar todos os problemas, que ele merece também se cuidar, se prevenir, puxar ferro, né? Bicho, planta e fruta, descascar muito, desembalar pouco, dormir bem, puxar ferro, isso é vida na vida. Perfeito. E da tua parte, doutor Felipe, eu queria saber o que tu deixa de mensagem para os homens na questão do medo de ir ao urologista, né? O medo que o paciente tem de ir ao teu consultório. A gente vive isso ainda, sem dúvida. O recado principal é procure um urologista para conversar sobre câncer de próstata a partir dos 45 anos ou a partir dos 50 anos, para falar sobre o assunto, para discutir saúde sexual, saúde urinária, testosterona, bons hábitos, sono, obesidade. Então, esse é o recado. Procure um urologista para conversar também sobre isso. Essa interação do urologista com o endocrinologista não é só aqui no podcast, isso é uma coisa de dia a dia nossa de consultório, porque nossas especialidades são muito imbricadas, sem dúvida, e envolve, sem dúvida, esse assunto do Novembro Azul. Então, o recado principal é esse: procure um médico para se informar, porque a abordagem ela é individualizada. Tá? Então, cada caso não é um tem caso. Preconceito com, eu vou ter que fazer o exame X, eu vou ter que fazer o exame Y. Converse com um urologista, que hoje em dia nós temos ferramentas fantásticas de diagnóstico e cada vez tratamentos mais avançados. Perfeito, então. Eu queria abrir para vocês agora para, né, a gente sempre fala no final de cada episódio, onde o pessoal encontra vocês nas redes sociais e no consultório também, e onde vocês disseminam conteúdo de qualidade lá e informação correta. O meu Instagram, acho que o Instagram é o meio mais fácil. O Instagram é Dr. Felipe Pioner Machado. Ali tem as informações do consultório, eu atendo aqui em Porto Alegre. Então, é fácil de me encontrar nas redes sociais. Perfeito. E o meu é DRA, doutora Tatiane Andreassa, no Instagram, que é mais fácil. Eu atendo em Caxias do Sul, na Viva Clínica presencial e online. E encaminho muitos pacientes
para o Dr. Felipe aqui em Porto Alegre. Perfeito, então. Queria agradecer de novo a presença de vocês dois com esse bate-papo enriquecedor aí, quebrando alguns tabus, né, do Novembro Azul, que eu acho que a gente acabou de sair, né, do Outubro Rosa, né, mas a mulher é muito mais apta ao tratamento, né, das doenças num geral dela, né, e aí o câncer de mama também, apesar de ter alguns tabus, né, mas o homem, assim, eu acho que é disparadamente, né, com maiores tabus. De novo, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Então tá, pessoal, encerramos mais um episódio. Convido vocês a enviar esse episódio para alguém que esteja interessado a saber sobre esse assunto, esse bate-papo enriquecedor. Até a próxima.